Volta com o nosso Você Bonita e hoje vamos conversar com o cirurgião dentista, Dr. Emerson Albuquerque. Bem-vindo. Como vai? Tudo Muito bem? obrigado, Carol. Boa tarde. Prazer de tê-lo casa. aqui. Sempre um prazer. Prazer nosso, porque o assunto é um assunto sério. A gente vai falar de algumas manifestações bucais que acabam sendo aí referentes a algumas doenças e que vocês principalmente, acabam tendo aí num primeiro momento, pegando algumas chaves aí, algo que vocês examinam e encaminhando para outros médicos, porque desconfiam destes problemas que estão aqui por causa da boquinha. Que coisa, né? Exatamente, Carol. A boca e o terço inferior da face é um microsistema que muitas vezes ele sinaliza alguns sinais e a gente, às vezes, o próprio paciente público de casa, de uma forma até leiga, né, negligencia isso daí. Sim, sim. E mediante a consulta periódica desse paciente, a gente consegue, através de um simples sangramento ou de algumas feridinhas que elas persistem, muitas vezes até um tipo específico de halitose, né? O próprio bruxismo também, que é a tensão, o estresse, a gente está sempre muito correndo o tempo inteiro, sendo cobrado, tendo um padrão. Eu achei muito legal a palestra anterior, que tem muito lado emocional. Sim. Né? Com base nisso, a gente pede alguns exames séricos, que são exames de sangue e exames complementares, nos quais a gente consegue fechar no caso diagnóstico e muitas vezes encaminhar para um profissional especializado. Pois é, e aí o problema, gente, tá sistêmico, é algo a mais. E a gente vai começar então falando um a um, para a gente entender quais são essas manifestações. Então, na tela, o primeiro, olha lá. Quando a gente tem uma língua com aspecto liso e menos brilhante, há aí uma chance de uma anemia? Pois é, a língua, ela é dependendo da forma que ela está, coloração, textura, ela sinaliza para a gente que a parte da bactéria, da microbiota, ela está alterada. Então, muitas vezes, você, em um exame clínico, você, de acordo com o que o paciente ele respondeu, ele começa a sinalizar que tem um sangramento na gengiva também, ou que muitas vezes ele sente que machuca, que está dolorido. Tá. Então, é quando ele nos procura, geralmente, ou quando está com halitose ou quando está com dor. Então, muitas vezes, o público de casa, né, por não ter dor, ele fala, não tenho nada. Às vezes tem aquele sangramentinho, vai lá na farmácia, compra um enxaguatório e aquilo vai, mas depois aquilo volta. No caso especificamente no caso anemia, a gente percebe um sangramento, né? E também tem uma correlação, porque a anemia é falta de ferro e de vitamina do complexo B12. Muitas vezes também a gente até consegue diagnosticar um caso de leucemia precoce, porque está totalmente relacionado. Então, sempre quando a gente vai fazer uma análise, a gente sempre tem a história clínica do paciente, a gente examina ele no consultório, né, anamnese, junto a isso os exames, né, os exames de sangue, que são exames séricos, e às vezes alguns exames complementares. Então aí você já está falando da questão da língua, que a gente colocou para vocês, uma questão da anemia. Então, que a leucemia é algo mais grave, mas que quando você cita a manifestação de sangramento, você está dizendo de um sangramento espontâneo, sem que haja uma escovação ou um fio dental ou algo que estimule, certo? Exatamente. E outra coisa também, é muito legal para o pessoal de casa, tudo aquilo que foge da normalidade. Então, exemplo, estou com um sangramento persistente que não melhora, tá? Sinto que tem algumas ulcerações, tanto na língua, na base da língua, percebo que a língua está com a coloração diferente, mais esbranquiçada. Estou com algumas feridinhas, tipo feridinhas aftas, mas às vezes você tem uma afta e aquilo é recorrente, tá? Às vezes na base da língua. Então, tudo que foge do padrão de normalidade, o que seria bacana, isso está sendo relatado para o cirurgião dentista e, lógico, o cirurgião dentista junto com alguns exames complementares, que são marcadores de tal patologia, ele consegue dar o diagnóstico ou, muitas vezes, a gente pede uma ajuda de um colega. De um especialista. Na área médica. Então, nesse caso, é o da anemia. Vamos ver mais uma e aí a gente vai juntando as coisas e relacionando tudo. Mandem perguntas no @VocêBonitaTV. Perguntem, gente. Cirrose hepática, então palidez nas mucosas internas
externas da boca. Ali a gente tem uma imagem, né, de uma língua assim mais rachadinha, pálida mesmo, como a gente está lendo. Ela é mais esbranquiçada, né? Ela tem na região das papilas também, que é a região onde a gente sente o gosto da comida, né? O sabor. Ela também, você percebe que elas estão aumentadas de volume. No caso específico da cirrose, é bem típico o paciente ele ter um hálito mais forte. Então, você vê, tem a língua, né? Mas assim, a língua é um fator que nos chama atenção, mas sempre paralelo à língua, a gente tem os exames, a gente vai pedir os indicadores das células do fígado. Junto a isso, a gente tem a litose, é lógico, na anamnese você pergunta, nossa, tem um hábito de beber? Né? Então você vai, tipo assim, tendo uma série de perguntas que vão fechar o diagnóstico. Certo. Agora, nesse caso da cirrose, engraçado, a gente está falando ali de uma palidez, de uma língua esbranquiçada, mas passa pela cabeça, quando a gente fala em fígado, de algo amarelado. Pois é, né? mas a questão dos olhos, enfim. Da icterícia da pele também pode vir associado, então, e também, olhos Carol, amarelados. às vezes, mas o fígado, né, o que acontece, tudo aquilo que é metabolizado, né, se o fígado está com alguma deficiência, no caso a hepatite C, que é altamente agressiva, também a gente pode também, vamos dizer, de acordo com esses sinais bucais, a gente já ficar atento. Sempre lembrando para o pessoal de casa, gente, que não tem assim uma formulazinha. Assim, na língua, na gengiva também, né? O sangramento, na parte óssea dos dentes também, a litose, né? No masseter, quando você aperta muito. Tem também um outro sinal também que é muito importante quando o paciente ele vai infartar. Ele tem uma dor difusa na região mandibular, do lado esquerdo. Jura? Tá? Isso já é um sinal primário ao infarto. Nunca tinha ouvido falar. Que importante essa informação. Exatamente. Pode salvar vidas, né, essa informação. Que muitas vezes também o paciente chega relatando que ele está com uma dor de dente e você não consegue ter o efeito da anestesia. Você dá anestesia, a anestesia ela não faz efeito, não surte efeito. E o paciente se queixa dessa dor que não para difusa na região. Por isso que eu estou falando. O terço inferior também, ele nos sinaliza muita coisa. Que interessante. Então, a gente está falando do lado esquerdo. Esta região aqui, inferior. Isso, e a dor ela se irradia, é uma dor que você, no terço inferior. Pescoço para cima. Mais para a região, ele se queixa como se fosse uma dor de dente mesmo, só que ele não define o dente. Aí você dá anestesia, você checa, não tem problema de cárie, não tem problema de canal, então tem que ficar... possível... Exatamente. Olha, que interessantíssimo. Perguntem no @VocêBonitaTV. Vamos colocar na tela qual é a próxima, então, para a gente dar uma olhada nessas características aí e manifestações bucais. Olha lá. Bulimia, machucados na mucosa. Que interessante, não tinha a menor ideia disso. Vamos lá. Iniciando, daqui a pouquinho a gente responde perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. E agora a gente vai falar de bulimia. Nossa, imagino que alguma manifestação ocorra, porque é algo agressivo e o fato até do vômito, enfim, provocado, vem ali com uma acidez, com uma série de coisas que também mudam aí essa, né? Microbiota bucal. Gostei do termo aí, doutor. Obrigada. Então, que coisa. A bulimia, ela geralmente você estimula, né, o alimento, né? Você estimula ele para que você vomite. Então, com isso, o ácido clorídrico ele é muito ácido, tanto para a mucosa, né, para a mucosa pessoal de casa, tanto para a mucosa como para o esmalte do dente. Então, como também tem todo um lado emocional, né, a gente também verifica que tem desgaste nos dentes, o paciente ele também range, né? E também sempre voltando para aquela base que eu te falei do exame clínico. Às vezes você observa o paciente com muita ansiedade, que ele exige muito dele também, porque toda essa comunicação dos músculos da face, do apertar dos dentes, né, de todo esse o próprio comportamento do paciente tem muito lado emocional. Então, é muito importante a gente, na clínica, no consultório, juntar todas essas informações junto com o que o paciente expressa nos dentes, na gengiva e na boca, e na tensão também. Eu acredito que você já tenha desvendado algum caso de pais aí que não desconfiavam que a filha pudesse estar passando por bulimia, né? Sim, até porque
E é os difícil, pacientes hein, assim gente? mais jovens, eles têm toda uma cobrança, né, social daquele biótipo de corpo magro, né, tudo isso. E muitas vezes os adolescentes, eles não falam a real verdade para os pais. Então você nota, percebe que está com muita sensibilidade, né? Você percebe até a parte nutricional mesmo do paciente, né, na consulta inicial. Não então tá eu acho que é um conjunto, né, de sinais e sintomas no qual a gente verifica isso na boca, não é? E a gente vai fechando o diagnóstico com esses exames complementares, exames de sangue, perguntar tudo para o paciente, conseguir colher essas informações de uma forma muito light, muito para que ele não se sinta constrangido. Também, e lógico, né? a gente está lá para ajudar. E olha, como vocês dizem, né? Acho que em toda a área da medicina, da odontologia também, a clínica é soberana, Sim, Carol, não é? isso. Então, a clínica, acredite, confie, a clínica é soberana. Os exames só vão atestar ali e comprovar. Fechar diagnóstico. Fechar diagnóstico, não tem jeito. Então, essa desconfiança primeira do médico é sempre fantástico. Vamos colocar mais uma na tela e já tem perguntinhas do público, olha lá. Quando a gente está falando de diabetes, pode ter uma boca seca? O fluxo salivar, na realidade, ali é o lábio especificamente, porque a saliva ela tem uma ligação também com o lábio. Mas geralmente o paciente ele sente uma boca ressecada, você também verifica nesse paciente algumas inflamações gengivais, não é? Tem a halitose também, porque o diabético ele tem uma halitose de fruta envelhecida. Sabe, meio ácido, quando você chega próximo do paciente, você já detecta. Aí, lógico, tem outros fatores que às vezes estão relacionados com o peso ou não. Aí, mediante aos exames de sangue, os exames séricos, a gente consegue, na realidade, fechar o diagnóstico e encaminhar para um especialista. O lado também voltado para o diabetes, é uma coisa que a gente também tem que estar muito atento, as doenças cardiovasculares. Legal. Então, na boca, como é um sistema que a gengiva, né, quando a gente verifica que as doenças periodontais, gengivais, elas persistem, então tem sempre uma associação com o coração e com o sistema cardiovascular. Tanto que tem aquela conhecida endocardite bacteriana, quando essas bactérias da boca, elas entram na corrente sanguínea e causam problema no miocárdio. Além também do AVC, né, do acidente cerebral, a gente também verifica toda essa associação. Tem vários estudos científicos no qual justificam, né, e até quando a artéria também, a gente tem arteriosclerose, também está relacionada com essas bactérias que elas ficam agregadas e causam todas essas doenças. E que podem vir da boca. Não, elas vêm da boca. Elas vêm desse problema gengival. Porém, mas já se manifesta como um problema também. Você imagina, Carol, uma pessoa que ela tem uma inflamação e um nicho de bactéria nessa região da boca, né, e você ali tem toda uma ligação com a corrente sanguínea. Então você não tem como cuidar de boca, do sistema de cabeça, do terço inferior, sem você analisar o paciente como um todo. Até porque se tem sangue na boca, para onde é que vai esse sangue? Por que o sangue chegou até lá? Sem dúvida. Né? Tem toda uma relação com o sistema de sangue e cardiovascular. Muito bom, tem perguntinha. Vamos lá. Fazer perguntinhas do público. Mandem, aproveitem no @VocêBonitaTV. Olha lá. Obrigada, Sônia, um beijo. Qual o tratamento, então, para essa língua com aspecto de mapa? A língua com aspecto de mapa, vamos relembrar, é quando a gente pode estar falando de uma cirrose. Cirrose, também anemia. Também a gente também tem que ter muito cuidado, que tem uma correlação com o trato gastrointestinal. Então, com a disbiose, é um temazinho que eu não vou entrar muito, porque senão que é com aquilo que vai ser absorvido também. Entendi. Né? Então, eu acho assim, para a gente conseguir fechar o diagnóstico, é sempre interessante a gente avaliar o paciente de uma forma mais completa. Porque a língua, como a gengiva, tem vários fatores que eles influenciam. Isso, assim, eles sinalizam, na realidade. Então, a partir daí, a gente fecha o diagnóstico com o exame clínico, né? Muitas vezes também, Carol, até uso de medicamentos prolongados também pode altera toda essa estrutura, tanto do sangramento, né, que também com relação ao fluido salivar. Entendi. Não, e eu acho que a pergunta dela vai ao encontro do seguinte, quando a gente descarta, então, as possibilidades,
aqui a gente está colocando algumas manifestações bucais que podem ter relação com outras doenças, mas não quer dizer que todas as vezes que tivermos essas manifestações, teremos essas doenças. Então, no caso, se ela tiver uma língua rachada e ela tirar todas essas doenças, então, porque eu imagino que vocês vão por eliminação, claro, tem que tirar o que é mais sério primeiro. E outra aí coisa, é uma questão mesmo com um cirurgião dentista. E outra de ver coisa o que tá também, acontecendo. gente, eu acho que é muito também bacana a consulta periódica ao profissional especializado e também assim a escovação, a higiene, porque muitas vezes o paciente ele tem um sangramento, né? Esse sangramento está relacionado à falta de higiene. Bactéria, sem dúvida. Falta de higiene, porque não passa o fio. Muita gente não passa o fio. Você acredita, Carol? Sim, o fio dental. Eu sei. A gente já falou aqui tantas vezes, né, da ordem que a gente passa. E não higieniza a língua. Eu ia te comentar a respeito do assunto. Então, quem aí ficou curioso, olhou no espelho, foi lá, abriu a boquinha, viu e tal. A higienização da língua, ela deve ser feita diariamente, assim como você dos tem dentes. limpadores linguais e até com a própria escova você faz movimentos póstero anterior, né, esse movimento, e você consegue higienizar a língua. E lógico, também é muito legal também o paciente saber que junto com a escovação e o fio dental, a gente tem enxágues bucais. Também. Segue a dica, gente, vocês de casa. Lá, não, um dia você vem para falar do que a gente já tem no mercado, porque tem muita coisa também. Vamos para a próxima perguntinha do público? Na tela, olha lá. Obrigada, Débora, um beijo. Língua esbranquiçada e sentir um gosto amargo o dia todo. Pode ter a ver com problemas no fígado ou pode ser apenas o refluxo. Tá aí, a Débora colocou então mais um problema. Um problema Débora, geralmente quando a gente tem que fazer uma avaliação muito mais criteriosa, por quê? Porque às vezes você está tomando alguma, no caso, medicação, né, que tem o efeito de alguma substância no caso da medicação. A língua esbranquiçada, o que a gente sabe? Que a microbiota bucal, ela foi alterada. Tá. Então, junto a isso, a gente precisa, agendar uma avaliação, até para eu te pedir também os exames. Mas assim, se tá com essa língua, mesmo você higienizando, e essa coisa esbranquiçada, ela persiste, tá? É muito interessante tem que olhar. Porque tem também aquela correlação, Carol, com o trato gastrointestinal. Que ela comentou aí do refluxo, pode ser que seja. Muitas vezes está relacionado, porque você tem às vezes o refluxo e você pode ter o ácido do trato gastrointestinal, ele pode vir de uma forma que também pode causar essa cor mais esbranquiçada também. E penso eu, doutor, olha só que interessante, né? Já entrevistando médicos há quase 9 anos, eu tenho umas coisas assim, que isso me ajuda na vida pessoal, pode ser que ajude vocês também. Quando a gente está falando da relação dessas doenças, então, por exemplo, a Débora perguntou na questão do fígado. A gente sabe também que existem outras manifestações conhecidas que também indicam que pode ser fígado, assim como do refluxo. Então, por exemplo, Débora, será que você tá com aquela sensação daquela bola, que não é que você fala, parece tomar bola, depois que quando você vai dormir, que você come muito, se você tem que ficar meio deitadinho assim, senão volta. Então, aí você vai relacionando com outras coisas. Esse foi um primeiro detalhe que talvez você tenha anotado, que tem relação com a nossa pauta. E aí vai desmembrando. O fluxo salivar. Eu faço também, isso, doutor. Fluxo salivar. Mas é sempre tem que ir no médico, importante. lógico. Você não exclui a doença, mas é mais para você ter uma ideia, muitas vezes, saber que especialista você procura, certo? Se não tem nada no fígado, não é refluxo, você vai no cirurgião dentista, porque certamente a dica tá aí. Gente, se tem alguma coisa que não está correta, que está durante um período e você percebe que aquele sinal não melhora, procurar um profissional. É isso mesmo, está certíssimo, doutor. Mas vamos pensando, eu acho que quem assiste Você Bonita também, hoje a gente caracteriza tantos sintomas de tantas coisas, que vai abrindo um pouco a mente, sempre para tentar ajudar, gente, nunca para excluir uma consulta médica, hipótese alguma, nenhuma pauta aqui do programa exclui uma consulta médica. Você tem que fazer o seu check-up, você tem que ouvir, né? A gente faz isso com... Nossa, vocês não têm noção o quanto eu sei o tamanho da responsabilidade de estar aqui, fazendo pautas ligadas à saúde. Mas, importante também que, já que você assiste a gente todo dia, relacione as coisas até para ficar mais fácil o seu caminho do diagnóstico. Última perguntinha, dá tempo na tela, olha lá. Obrigada, Júlia, um beijo. Herpes labial muito frequente é sinal de alguma doença? Quando a gente verifica o herpes, o que é que a gente sabe? Que muitas vezes você está com um estresse, com um lado emocional altamente abalado. Então, está associado ao estresse oxidativo, né? E é um vírus. Então, e a imunidade lá no pé, né? lá no pé.
Então, é muito bacana porque a gente consegue associar todas essas patologias ao lado emocional, às vezes o lado de qualidade de vida do paciente, aos hábitos. Então, isso enfim, gente, vocês de casa, a gente tem que se cuidar como um todo, né? O sistema bucal e do terço inferior, ele sinaliza. Mas não adianta a gente cuidar se você tem um estilo de vida que não está adequado, né? E estresse, né? E estresse também. E é muito também legal para a gente combater o estresse também, a gente começar a, sabe, meditar, a gente ter toda uma vida mais equilibrada. Tem que tentar, né? Tem que tentar, Carol. Eu concordo, não é fácil, gente. Se fosse fácil, ninguém estava estressado, não é? Não é fácil, mas vamos tentar colocar em prática algumas coisas. Quero te agradecer. Obrigado muito obrigada, Carol. Muito interessante isso aqui. Agora obrigado você já sabe. De casa. Procura sempre aí ajuda médica. Dr. Emerson Albuquerque, cirurgião dentista. Você encontra o trabalho dele no Instagram, @doutorabreviado, Emerson Albuquerque, tudo junto. E tem um site que é Instituto Dr. Emerson Albuquerque, para você também tirar todas as dúvidas. Obrigada mais uma vez. Um beijo e até a próxima.